Será que a gente sabe mesmo para onde a gente está indo? Hoje, quando eu liguei a câmera aqui, né, peguei a questão dos roteiros e tal, a minha ideia era falar sobre autossabotagem. Comecei, fiz o vídeo, alguns minutos ali discorreram, só que no meio do vídeo me deu um estalo. Cara, antes de falar de sabotagem, a gente precisa entender os nossos desejos, os nossos objetivos, e na maioria das vezes, a gente nem sabe direito o que a gente quer. A gente cresceu ali ouvindo que deveria ser uma vida ideal, o que a gente deveria fazer, e na maioria das vezes a gente nunca parou para se questionar. Digo isso porque eu vivo isso também, né? Você faz tudo no automático ali como você aprendeu. Ah, eu lavo louça como a minha mãe lavava, eu limpo casa como a minha mãe limpava. Meu relacionamento é um modelo ou totalmente antagonista, contrário ao que você observou, ou muito parecido, porque normalmente a gente tende a fugir ou buscar ser aquilo que a gente está acostumado ali no nosso contexto. Então são dois extremos, né? Ou eu vou ser uma profecia autorrealizada daquilo que eu vivenciei, ou eu vou ser o antagonista total, onde eu quero tudo ao contrário daquilo que eu experimentei. E essas são armadilhas, né? Porque os extremos nunca são saudáveis. E eles trazem pra gente um polo onde a nossa visão fica limitada. Porque se eu tô num extremo de uma determinada situação, eu não consigo ter uma visão do todo. E às vezes isso me dá ferramentas, inclusive, limitadas. E aqui a reflexão que eu gostaria de trazer com vocês aqui, até trocando um pouco da minha experiência com a questão da sabotagem, a questão de entender nossos objetivos, o que a gente quer, porque no final das contas, não importa nem tanto só o caminho, a questão da motivação, da procrastinação, elas estão muito ligadas a gente de fato ter segurança naquilo que a gente deseja, porque senão a gente troca de caminho toda hora, ou então a gente não vai ter a empolgação necessária para seguir naquele caminho. E a gente entender aquilo que faz sentido pra gente é muito importante. Só que aqui vem um alerta, a questão de que nem sempre a gente vai ter total certeza das coisas. Se a gente tivesse total certeza das coisas, era muito fácil, né? A gente teria as fórmulas, a gente teria uma segurança muito maior, e na vida não existe isso, né? A única certeza é que nós não temos certeza de nada. E a gente precisa lidar com isso. Essa é uma coisa que, quanto antes a gente aceitar e entender, melhor. Então, como lidar com isso? Tá, eu preciso entender para onde eu estou indo, mas nem sempre eu vou ter certeza de para onde eu estou indo. Se conhecendo. E aí entra um buraco negro, digamos assim, do tema. Porque se conhecer, igual a minha experiência com essa parte, eu comecei lendo livros e fui aprofundando e tudo. Quando eu vi que eu não conseguia chegar a nenhum lugar, eu fui buscar a terapia, né? Porém, eu fui para a terapia com a seguinte visão: eu vou buscar a terapia, porque lá eu vou me encontrar, eu vou descobrir onde estão todos os defeitos da Dominique, o que tá fazendo, ela tá fazendo de errado, o que ela tá fazendo de certo, e eu vou corrigir a minha vida. Linda, bonita, inocente, fui eu lá na terapia com esse objetivo. E quando chego lá, obviamente eu descubro que a terapia não serve para isso. Ela não serve para te dar certezas, não serve para te corrigir, ela serve para trazer consciência de quem você é, das suas ações, do porquê você faz determinada coisa, o que as suas reações ali estão dizendo sobre você, às vezes é algo que você realmente não parou para ouvir. E essa questão de trazer consciência. E hoje, para mim, depois de ter vivido esse processo, né, eu percebo que às vezes a gente busca muito a verdade. Só que a solução dos nossos problemas, a paz de espírito que a gente precisa, não é a questão só de buscar a verdade, é a questão de ter consciência. De eu estar consciente no momento presente, igual nesse momento eu estou aqui conversando com vocês, na questão de trazer consciência para os nossos padrões. O que a Dominique gosta? O que você gosta? O que é importante para você? O que te faz bem? Pelo menos nesse momento. Pode ser que daqui a pouco a gente mude e tá tudo bem, porque nós somos seres humanos, a gente está vivendo, a vida não vem com manual. E quanto antes a gente entender que essa consciência é o que vai dar liberdade para a gente, desde entender como tomar as melhores atitudes, até não se culpar pelo caminho que a gente traçou, cara, a gente vai ficar preso ali. E quando a gente entende isso, é tão libertador, porque eu consigo olhar para todas as minhas fragilidades e pensar, poxa, foi isso que me trouxe até aqui, aquele determinado erro que eu cometi me trouxe essa lição. Eu entendo que se eu faço X, eu tenho Y na maioria das vezes, ou pelo menos nesse aspecto aqui,
ou que aquilo que é ótimo para a maioria, às vezes não vai me fazer bem. E entender e aceitar e ter coragem de lidar com isso é um processo desafiador, né? Porque às vezes a gente fica se perguntando, tá, onde está a melhor oportunidade, onde está o meu melhor caminho. Só que às vezes mais importante do que saber para onde ir é saber para onde a gente não quer ir. Igual, por exemplo, se eu estou ali lutando a vida inteira para querer uma carreira super bem sucedida, onde eu vou ser uma empresária que tem uma agenda cheia e tal. Só que no meu inconsciente ali, na minha essência, o meu valor é de ter família, de ter trocas genuínas, de ter liberdade. Quando eu chegar lá e conquistar esse caminho, ele não vai fazer o menor sentido. Eu vou estar ali, ah, beleza, meu ego está satisfeito porque eu coloquei um objetivo e cumpri aquele objetivo, porém, o meu interior vai estar dilacerado, porque aquilo não me preenche, eu sinto falta, eu não tenho com quem trocar, minha agenda me sufoca. Então, assim, todo aquele esforço que a gente fez, no final das contas, vai ser a nossa própria prisão. A gente trabalhou ali erguendo um muro, quando a gente queria era outra coisa, e aquele muro, ele não vai trazer segurança pra gente, ele vai trazer a sensação de aprisionamento. E isso é muito triste, né? Então, assim, tô tentando explicar um pouquinho melhor. Eu costumo falar que eu gosto de filosofar bastante, então eu vou de A para Cláudio em 2 segundos. Mas espero que eu esteja conseguindo transmitir aqui a essência da mensagem que eu gostaria de trazer para vocês nesse momento, porque é muito difícil a gente ter uma receita, igual a gente vê a todo tempo fórmulas na internet de faça isso e você vai ser bem sucedido. Faça aquilo e você vai ter aquele resultado. Você tem que seguir o caminho. A gente tem muitos mentores, só que para a gente até escolher esses mentores, não estou dizendo que isso desmerecendo o trabalho desses profissionais, porque tem muita gente séria no mercado e isso ajuda muito a gente. Inclusive, eu já tive alguns na minha vida que foram assim fundamentais. Mas a questão de para a gente escolher até o nosso guia, a gente tem que entender o destino que a gente está buscando ali e também ter flexibilidade para, se em algum momento acontecer alguma coisa naquele trajeto, a gente saber que a gente pode mudar de caminho e que tá tudo bem. Isso não é um atestado de fracasso, isso não é um atestado de incompetência, é só a vida sendo a vida. Ela vai acontecendo, cada dia ela traz ali novos desdobramentos, e a gente perder essa rigidez com relação à vida é muito libertador, né? Eu já trouxe essa palavra aqui, mas não consigo pensar num termo melhor nesse momento. Porque, dizendo por mim, por exemplo, eu sou uma virginiana estável, com perfil comportamental, né? Estável e conforme. Então pensa, virginiana por si só já é aquela pessoa cri-cri ali, que quer tudo certo, controladora. Os perfis comportamentais estável e conforme também. Então, assim, o combo de padrão natural seria aquela rigidez e tal, eu tenho que entender tudo na minúcia, eu perco muito tempo no planejamento, não só perco, né? Às vezes eu invisto bastante tempo no planejamento, isso é bom, só que quando a gente se prende nessas profundidades, às vezes a gente deixa de ir para ação, e você ter um equilíbrio entre planejar e agir é fundamental. E entender que não existe plano maravilhoso que ele seja 100% à prova de erros. Bom, se existir, vocês me falem, por favor, que eu gostaria muito de descobrir. Mas, igual, por exemplo, a minha forma de autossabotagem era ir lá, não, eu preciso estudar mais. Eu nunca estou pronta, eu preciso entender melhor, eu tenho que ter um plano perfeito, eu tenho que, se isso acontecer, qual vai ser a minha atitude? Se aquilo acontecer, plano A, B, C, D, Z, e aquilo me travava. Então eu fui começando a absorver tudo. Eu comecei a fazer inúmeros cursos, e aí planejava, 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 planejava. E o que acontece com a questão do conhecimento? Quanto mais você busca, mais você entende que pouco você sabe. Então, assim, é como uma bola de neve ali, um efeito. Fugiu o termo aqui. Mas efeito dominó. Você vai lá, você encosta em uma peça e aquilo vai se desdobrando em tantas camadas que a gente perde o controle. Porque você descobriu uma coisa, aquela coisa vai te dar uma derivação XY. Aí, daquelas derivações, você vai buscar mais um pouco e aquilo, cada vez que você busca mais você entende que há mais para você ver. Então, em vez daquilo te libertar, quando você está com essa mentalidade que eu preciso entender o todo, aquilo te aprisiona, porque você começa a se sentir incapaz diante das coisas, de você olhar para tudo e falar, cara, eu não sei nada, o que eu vou fazer aqui? Como eu vou lidar com essa situação? E um belo dia eu estava ali estressada de tanto buscar curso, buscar as coisas, e me sentindo mesmo assim estagnada, presa e cada vez mais em dúvida em vez de ter certezas.
eu entendi que a questão, tá, buscar é importante e tudo, mas a vivência, é você materializar aquilo no sentido de transformar aquilo numa experiência real, é o verdadeiro sentido das coisas, porque eu não vou estudar sobre a vida só, eu não vou só ter um manual. Não, essa não é a função. A função é a gente viver de fato, construir uma vida que faça sentido, que traga ali as nossas realizações. E isso não é um fato, não é uma conquista isolada. Isso é um processo diário. A nossa vida está acontecendo a todo minuto, a todo instante. Ela está acontecendo a cada decisão que a gente toma, desde tipo assim, vou tomar essa água aqui agora. Eu vou gravar esse vídeo, eu vou fazer esse gesto, eu vou levantar daqui, vou sair, eu vou na rua, eu vou no supermercado, eu vou passar um tempo com meu filho, eu vou passar um tempo no livro. Tudo isso é a nossa vida acontecendo. Esse momento aqui é tudo que a gente tem. Então a gente precisa usar ele com sabedoria, não é aquela questão de, vou viver adoidado porque o agora é tudo que eu tenho, mas a questão da gente parar e ver, tipo, eu quero plantar alguma coisa para o meu futuro que tenha coerência, eu quero construir uma trajetória do qual eu me orgulho, mas eu não quero ter a sensação de que a minha vida passou e eu vivi ela inteira planejando. Então, assim, fui bem sem planejamento esse vídeo aqui, fui trazendo ali a minha questão da experiência, espero que tenha feito sentido para vocês. Se fez sentido, já comenta aqui, quero saber, eu adoro essas trocas, essa questão da gente trazer pontos de vista diferentes, porque isso é tão enriquecedor, né? Trouxe isso no primeiro vídeo. E eu estou preparando aqui uns outros conteúdos para vocês que trazem esses temas. O tema do canal, né, é gestora de mim. Eu acho que tudo na nossa vida parte dessa gestão de nós mesmos. O que nós vamos fazer com o nosso tempo, como a gente vai administrar as ferramentas que a gente tem, desde as dos nossos atributos pessoais até os nossos recursos à nossa volta, as pessoas que a gente tem à nossa volta, o ambiente que a gente tem, os aprendizados, os cursos, a nossa trajetória de vida, porque isso é o maior diferencial que a gente pode ter, é tudo aquilo que a gente viveu e a nossa visão sobre aquilo, porque até estava vendo um material essa semana que nenhum de nós, por mais que nós estejamos aqui, vivenciamos a mesma situação. Para você ela vai ser de um jeito e para mim ela vai ser de outro, porque a gente traz para aquela situação as nossas projeções, a nossa lente, no caso, o nosso filtro. Então, para mim, ela vai ter um significado, para você, ela vai ser outro. Então, espero que a gente consiga, para vocês e para mim também, estar mais atento ao que está acontecendo à nossa volta e ter um cuidado maior com a nossa lente e conseguir destravar essa liberdade de existir. Tudo que a gente está construindo aqui é uma existência. Desde o dia que a gente nasce até o dia final, né? Que a gente fez foi existir. E o resultado dessa existência é o nosso legado, né? O que a gente teve nas pessoas, e isso não precisa ser algo astronômico. Isso está acontecendo, independente do tamanho do seu círculo social, do que você acredita ser o impacto do que você faz, você está deixando um legado ali nas pessoas e você está deixando um legado para você. Existe a marca da Dominique, existe a sua marca, e isso depende muito de você estar aberto a deixar de fato essa marca e trazer essa consciência. Enfim, se fez sentido para você, como eu disse, deixa aqui e se inscreve no canal para mais vídeos como esses.